Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Morando em Gênesis, mais uma produção do nosso canal Nômades Literários. Nesse vídeo iremos falar sobre a origem da salvação. Fique conosco e confira esse estudo edificante. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações para receber nossos vídeos às terças e quintas. Lembrando que na descrição do vídeo estará a divisão de capítulos descrito lá para que você possa revisitar os tópicos de nosso estudo. Graça e paz. Muito bem, Gênesis 3, do versículo 14 ao 24. Iniciemos a nossa leitura do estudo de hoje. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, que o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos instrua, nos esclareça, e a nossa oração é que entendamos o real significado da salvação, da redenção de nossos pecados e quedas, e a queda original, em nome de Jesus. Amém. Certo, pessoal, mediante o texto que lemos, o tema do estudo de hoje é a origem da salvação. O texto foi esse, Gênesis 3, do 14 ao 24. Eu sou o Fernando Henrique, nessa série Morando em Gênesis do canal Nômades Literários. A visão geral é o que iremos abordar no estudo de hoje: introdução, as 6 maldições que Deus declara a Adão e Eva e a serpente. Maldição da serpente, rastejarás, inimizade, descendência, conflito de descendências, quem é este, cabeça e calcanhar, dores de parto e desejo, hipóteses, maldição da terra, tu és pó, desfecho e agradecimento. Em nossa introdução temos isso. Nesse estudo iremos ver as 6 declarações do castigo divino, e no decorrer iremos contemplar a promessa de redenção para a salvação da humanidade. Primeiro, a maldição da serpente no versículo 14. Implicações: a serpente é amaldiçoada entre todos os animais domésticos e selvagens.
iremos perceber que as maldições declaradas aqui não se limitam ao animal que serviu de invólucro à possessão, mas são estendidas ao ser que estava usando a serpente, no caso, Satanás. Rastejarás, ainda no versículo 14, e suas implicações. Ao declarar que a serpente iria rastejar e comer terra, implica em ela se tornar um símbolo para tudo aquilo que é odioso e causa medo e repúdio, o que mais tarde irá ser considerado um animal impuro para os israelitas. Para o povo hebreu, cair no chão, rastejar e comer terra era o maior símbolo de derrota e humilhação que se podia ter. Inimizade, versículo 15. Implicações da serpente contra a mulher, essa inimizade. No hebraico, traz a ideia de um conflito que gera uma guerra constante ao seu oponente, que só culmina com a destruição fulminante de seu inimigo. Esse é o termo inimizade no hebraico. Descendência, ainda no versículo 15. Implicações. No hebraico, significa semente, individual e ou coletiva, essa semente. Aqueles que seguirão a serpente, como Eva seguiu, buscando autonomia e prazer na desobediência a Deus, e aqueles que haveriam de crer, temer e amar a Deus acima de tudo. Vemos dois tipos de descendência. E nesses dois tipos de descendência temos o conflito de descendências. Temos aí nesse gráfico os capítulos, e aí vemos os dois polos. A serpente, a descendente da serpente e a descendência da mulher. Na descendência da serpente, a gente tem o que podemos chamar ali, que vai ser chamado no capítulo 6 de Gênesis, filhos dos homens, que a gente vê, capítulo 3 é a serpente, né? 6, filhos dos homens. Depois a gente olha aqui na coluna do meio do gráfico, de Adão veio Caim e Abel. Cada um foi debandando para um lado, o lado da serpente e o lado da mulher. Caim, do outro lado Abel, Canaã, que foi amaldiçoado por Noé e é da descendência dos filhos dos homens. Do outro lado, Sem e Jafé, que foram abençoados. Ismael, do outro lado Isaac, do outro lado ali Esaú, do outro lado Jacó. Depois de Jacó vem os 12 filhos que ele teve, 11 irmãos que foram contra Deus e venderam José como escravo, e do outro lado José. Enfim, a igreja e Satanás. E ali os versículos quase todos ali na divisão do livro de Gênesis, para a gente poder ler esse tópico aqui de explicação. Vemos que o tema dominante do livro de Gênesis é esse conflito de descendências, bem como na Bíblia toda e na história humana. Quem é este? Versículo 15, transcrição da pregação do pastor Gesiel Gomes. A pregação é tetelestai, que significa está consumado, que foi o que Jesus fez na cruz. Agora eu vou ler essa transcrição e eu vou deixar o link dessa pregação na descrição desse vídeo para que você possa conferir. É uma pregação antiga, porém esse texto aqui é alguns minutos na qual o pregador Gesiel Gomes faz uma boa declaração sobre Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou tentar reproduzir. Eu cumpri. Você se lembra de uma promessa que Deus fez ainda no princípio para Adão e para Eva? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a serpente. Você se lembra? Gênesis, ninguém cumpriu. Êxodo, ninguém cumpriu. Números, ninguém cumpriu. Josué, Juízes e Ruth, ninguém cumpriu. Samuel, Reis e Crônicas, ninguém cumpriu. Esdras, Neemias e Esther, ninguém cumpriu. Jó, Salmos e Provérbios, ninguém cumpriu. Eclesiastes e Cantares, ninguém cumpriu. Isaías, Jeremias, Lamentação e Jeremias, ninguém cumpriu. Ezequiel e Daniel, ninguém cumpriu. E a notícia já estava ficando assim. Olha, ninguém cumpre. Não tem quem cumpra essa promessa. Eu pensava que era Abraão, não era.
Eu pensava que era Moisés, não era. Eu pensava que era Jó, não era. Eu pensava que era Isaías, não era. Aí vem os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e nada. Não tem quem cumpra a profecia. Aí o diabo: oba, oba, ninguém cumpriu e nem vai cumprir. Oba, oba, ninguém cumpriu e nem vai cumprir. Mas naquela tarde na Palestina, naquela tarde, naquele sol escaldante lá no Calvário, naquele monte estava um que cumpriu as Escrituras. Ele cumpriu as profecias dadas no princípio. Isaías ficou feliz da vida. Eu não falei que tinha um que iria derramar o sangue? O Davi disse: eu não falei que tinha um que ia dizer: Deus meu, Deus meu? O Ezequiel disse: eu não falei que o Filho do Homem iria se apresentar? O Daniel disse: eu não falei que vinha um que é poderoso? O Amós disse: eu não falei que viria um que iria prover descanso? O Miqueias disse: eu não falei que um que sairia de Belém era o que ia esmagar a cabeça da serpente, ia trazer a salvação? Todas as profecias pertinentes à nossa redenção se cumpriram em Jesus. Muito bom. E o trecho dessa pregação, na verdade, a pregação completa estará no link na descrição, caso você queira conferir e ver na melhor reprodução original desse pastor. Cabeça e calcanhar, no versículo 15, que diz lá, né? Ele esmagará sua cabeça e ferirá o calcanhar. Cabeça é quando Jesus pisa na cabeça de Satanás, porém o seu calcanhar é ferido, simbolizando e representando a crucificação. E a crucificação, a promessa feita em Gênesis 3,15, ela é cumprida na cruz do Calvário, como vimos agora, e também em Apocalipse 12, um detalhamento espiritual do que aconteceu, das implicações espirituais no universo com a morte de Cristo Jesus, quando ele foi ao inferno e tomou cativo o cativeiro. As chaves da morte agora estão na mão de Jesus, e vamos ver aqui o capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 9 ao 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mestre que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Essa é a palavra do que aconteceu na cruz do Calvário, minha gente, a redenção da humanidade. Agora, a quinta declaração de castigo de Deus é dores de parto e desejo, no verso 16. Implicações: o pecado acentua a dor de parto, multiplicando sobremodo. O texto não diz se ela, a Eva, teve filhos antes para saber a diferença entre a dor de parto e as dores acentuadas para comparar. Mas é controverso alegar isso, pois haveria uma linhagem pré-queda sem pecado viva até hoje. Então não faz sentido. Agora, algumas hipóteses sobre o desejo aqui mencionado, que também é uma implicação do castigo. Desejo pode ser, alguns pensam que é desejo sexual, desejar o marido, isso é um castigo para a mulher.
Tem outros que pensam que desejo condicional, desejar em nome dele, por ele, para ele, ou desejo de governo, lutar contra o desejo de governar o homem, briga por espaço, na qual eu acho mais coerente essa última hipótese da interpretação ali. Porque veja bem, Deus ele colocou a mulher na missão de ser ajudadora e auxiliadora do homem. Porém, a gente pode perceber que isso era um deleite, era uma missão que a mulher tinha de ser cúmplice do homem. Porém, com a chegada dessa serpente e seduzindo a mulher e fazendo com que eles pecassem, a gente percebeu que um começou a culpar o outro. O homem culpou a mulher culpou a serpente, e a gente vê a rivalidade. A mulher tenta desejar o homem. E aqui, desejar o governo, desejar ser acima do homem. E essa guerra perdura séculos e gerações. A gente percebe que no próprio texto sugere essa ideia, porque o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que está querendo dizer ali que é uma luta de briga por espaço. Antes era a mulher ajudadora, cúmplice do homem, agora ela tem a sua rivalidade. A gente vê muito a briga do feminismo, machismo e todos esses ismos que surgem por aí, mas naquela época a gente vê também a rivalidade. O homem, ao invés de o homem e a mulher se unirem e entenderem que são uma só carne, inclusive tem agora um vídeo que eu vi falando sobre Jó. Achei muito interessante e eu vou até mencionar, não fugindo muito do texto aqui de Gênesis, porque Jó foi um dos livros que Moisés também escreveu, junto com o Salmo 90, além desses 5 livros aqui do Pentateuco que a gente está estudando. E Jó é interessante quando a gente percebe que a mulher de Jó não aconteceu nada com ela, Satanás não fez nada com ela. E a gente entende que quando Satanás pediu para Deus para tentar e testar e provar a vida de Jó, Deus falou: faça o que tiver que fazer, porém poupa-lhe a vida. E por que a mulher não foi tocada? Porque a mulher e o homem é uma só carne. E a gente vê que essa palavra ela se concumina, se consoa junto com Gênesis, que é uma só carne, o homem e a mulher, uma vida só. Então a mulher foi poupada. E a gente entende que isso as pessoas não entendem, elas não percebem pelo fato de o homem desejar dominar a mulher desejar dominar o homem e a mulher ter esse conflito que perdura gerações. Maldição da terra é a 6ª declaração que Deus faz, e essa 6ª declaração a gente vê dos versículos 17 ao 19. Biblicamente falando, ser amaldiçoado é ser banido do lugar de bênção. Em vez de um trabalho agradável num jardim, ansioso por renunciar à sua generosidade para o bem da humanidade, Adão e seus filhos devem lutar contra os espinhos que ameaçam a sua subsistência. Isso é uma imagem agrícola, mas os espinhos e cardos também representam todos os problemas do trabalho. Ferramentas ineficazes ou pouco viáveis, supervisores irracionais, funcionários preguiçosos e muito mais. Aqui a gente vê que é um comentário de Gênesis do R.C. Sproul, que é uma abreviação do nome do Robert Charles Sproul, um teólogo muito conceituado aí no meio acadêmico teológico. E também tem uma Bíblia de Estudo, que é a Bíblia de Estudo Teologia Reformada, e esse é um comentário dessa Bíblia. Tu és pó, no versículo ainda 17 ao 19. Implicações para quem queria ser como Deus recebe agora um choque de realidade. O homem estava a um passo de querer ser igual a Deus, mas agora ele percebe que ele é apenas pó e para o pó retornará. A terra foi criada para ser dominada pelo homem, agora torna a sua vida difícil e ao final vai engolir o homem. Mais um comentário do R.C. Sproul. Desfecho. Versículo 20. Deus não revoga o mandato cultural, porque ele nomeia a Eva. Adão nomeia a Eva, e Eva no hebraico significa vida.
E veja só que interessante essa curiosidade, demonstrando esperança na raça humana, crendo na promessa de Deus, que disse que da semente da mulher haveria de vir um que esmagaria a serpente. Adão creu e deu o nome de esperança para Eva, nome de vida, e também porque é mãe de todos. Humanidade, vida e Eva são palavras semelhantes no hebraico. Mãe de todos, por esta razão a culpa e a consequência do pecado se estendem e se aplicam a nós por herança. Versículo 21. Deus sacrifica um animal para fazer peles para cobrir a nudez, culpa e vergonha, nos dando a linda figura da redenção da humanidade, onde o Cordeiro de Deus, a saber Jesus, é morto para cobrir a nossa nudez diante do Pai. E agora o versículo 22. A Trindade dialoga entre si e toma a ação de expulsar o homem e a mulher do jardim, para que não viva eternamente em pecado. Porque a gente percebeu na leitura de Gênesis no versículo 22, do capítulo 3, que se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Como ele já estava em pecado, sem Deus, no seu coração em comunhão íntima, e ele estaria eternamente nessa condição de decaído da graça de Deus. Versículo 23. Do jardim para o campo. Aqui é uma quebra oficial da comunhão com Deus, que vinha sempre na viração do dia, na tardezinha, conversar com Adão, ter um relacionamento. Agora não mais, pois Adão não estaria mais no jardim, onde a presença de Deus era manifesta e real e palpável. Versículo 24, para finalizarmos. Querubins são postos ao oriente, a leste, à direita do jardim para guardá-lo, com espadas flamejantes à direita onde o sol nasce. Muito bem, pessoal, terminamos o estudo de hoje. Obrigado pela audiência. Saiba agora dos recados, que é: se inscreva, curta, compartilhe o vídeo, interaja para gerar mais engajamento. Vídeos novos todas as terças e quintas, capítulos descritos na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.